Capítulo 693, Conflito. Tradução, Cyber Revisão, CYS. Aos olhos de Mu Yuang e Mu Fengtian, Lin Ming era a última arma secreta da Ilha da Divina Fênix. Ontem, Lin Ming estava com pressa, então eles nem se cumprimentaram, muito menos tiveram uma conversa profunda. Assim, elas acreditavam que a região demoníaca do Mar do Sul ainda não havia descoberto sobre o retorno de Lin Ming. Tem que se saber que Lin Ming certa vez bagunçou todos os planos de Xianwuji no Palácio Imperial do Deus Demônio, até mesmo arrancando a raiz do Nirvana do dragão de suas mãos. Se Xianwuji soubesse que Lin Ming havia retornado, as consequências poderiam ser imaginadas. Era indispensável que eles treinassem Lin Ming até que ele crescesse ao ponto de poder ficar de pé sozinho. Até então, era impossível revelá-lo cedo demais. Lin Ming não respondeu. O barco espiritual desceu no pátio de negócios oficiais. Lin Ming, volte. Mu Fengtian disse a Lin Ming por uma transmissão de som de verdadeira essência. Ela temia que os artistas marciais do Palácio do Misterioso Yin Yang reconhecessem Lin Ming. Embora fosse uma possibilidade muito pequena, ela tinha que se preparar para todas as probabilidades. Assim que ela terminou de falar, seus pés, por conta própria, a levaram para o pátio de reuniões com Mu Yuang. Mu Bingyun olhou para Lin Ming antes de seguir de perto atrás delas. Por um tempo, os únicos que restaram foram Lin Ming, Mu Qianyu, Duan Kun, Feng Shen e Lan Exayen. Os olhos de Lin Ming se estreitaram quando ele olhou para o barco espiritual do Palácio do Misterioso Yin Yang. Quando seu olhar caiu sobre os símbolos gêmeos de água e fogo, ele fez uma pausa por um momento e depois disse: esse barco espiritual transporta os negociadores do Palácio do Misterioso Yin Yang. Mu Qianyu assentiu. Lin Ming, de repente me lembrei de algo. Quando fomos ao Palácio Imperial do Deus Demônio, não foi apenas Xianwuji que estava lá, mas também Nanyunwang e Abade Baimei do grande templo Zen. Todos os três tinham um cultivo na terceira etapa da destruição da vida. Por sua causa, eles perderam uma raiz do Nirvana do dragão. Se a notícia que você sobreviveu se espalhar, então seria ruim para você se você chamasse a atenção deles. Talvez seja sensato seguir o conselho da honorável mestra da seita e conservar sua força por enquanto. Não seria tarde demais se você se fortalecer antes de quitar todas essas dívidas antigas. Não importa. Lin Ming balançou a cabeça. Depois de tanto tempo, Nanyunwang e Abade Baimei já devem ter adivinhado que eu usei toda a raiz do Nirvana do dragão agora. Embora minha força tenha seus limites, com o Leviatã gigante, tenho força para deter uma seita que tem até mesmo uma potência superior na terceira etapa da destruição da vida. A menos que Nanyunwang e Abade Baimei sejam consumidos por suas obsessões, não há como eles tentarem fazer alguma coisa comigo. O plano de Lin Ming era muito simples. Desde que ele voltou, ele não tinha intenção de agir de maneira discreta. Caso contrário, seria o mesmo que mostrar fraqueza para os outros. Este era um mundo de artistas marciais, somente os fortes eram temidos por seus inimigos. Todo tolo sabia que os 4 reinos da Vinos controlavam uma quantidade inacreditavelmente enorme de recursos, mas quem se atreveria a roubá-los? Por outro lado, se alguém fraco tivesse uma enorme quantidade de recursos, outros o cobiçariam, tentariam roubá-lo e até o matariam para fazer isso. Nesse momento, no pátio da sala de reuniões, 3 homens velhos e um jovem saíram do barco espiritual. O jovem de roupas amarelas tinha cerca de 30 anos e era alto com uma postura de flecha. Ele era o jovem mestre do Palácio do Misterioso Yin Yang, Xing Yang. Quanto aos 3 velhos atrás dele, eles eram anciões do Palácio do Misterioso Yin Yang.
Santa Donzela Mu, já faz um tempo. Espero que você tenha estado bem. Xingyang sorriu levemente para Mu Fengtian. Porque alguém havia arrebatado sua chance de conhecer o príncipe herdeiro do reino divino em primeiro lugar, ele estava de mau humor. Assim, ele decidiu mudar seu objetivo para a Ilha da Divina Fênix. Ele estava esperando obter Mubingyun e a energia imprimordial de Mu Qianyu. Embora isso fosse menos benéfico do que ser amigo do príncipe herdeiro do reino divino, isso ainda ajudaria a abrir seu caminho para se tornar uma potência do nível imperador no futuro. Além disso, se ele pudesse conquistar essas duas mulheres e se casar com elas como marido, então desfrutar de suas noites amorosas e calorosas na cama também seria ótimo. Pensando nisso, Xingyang sorriu de orelha a orelha. Graças à bênção do seu palácio do misterioso Yin Yang, essa velha ainda não morreu. A resposta de Mu Fengtian foi um pouco triste. Nas negociações dentro do mundo dos artistas marciais, nunca se fez concessões à outra parte por causa de algo tolo como cortesia. De fato, se não fosse por tudo isso, então Mu Fengtian nunca teria se incomodado em falar com uma cobra tão escorregadia como Xingyang. Santa Donzela Mu, então vamos cortar as bobagens e continuar com a nossa conversa anterior, o método secreto para transplantar a essência sanguínea do pássaro vermilion. Enquanto Xingyang falava, ele foi direto para a mesa de reunião e gesticulou. Eu vim com sinceridade suficiente desta vez na esperança de que a Santa Donzela Mu saiba quando gentilmente ceder. A voz de Xingyang estava cheia de advertência. A Ilha da Divina Fênix tinha tomado rapidamente asilo dentro do palácio do misterioso Yin Yang, sem nem mesmo ter tempo para discutir todos os detalhes importantes. Com interesses tão importantes de ambas aceitas em jogo, naturalmente as negociações continuariam por muito tempo. Mu Fengtian zombou internamente. Ela estava bem ciente de que planos repugnantes este Xingyang estava fazendo. Ela sabia que a razão pela qual ele continuamente criava obstáculos não era apenas pelas habilidades secretas da Ilha da Divina Fênix, mas também porque ele desejava os corpos das irmãs Mu. Como Mu Fengtian poderia deixá-lo continuar com esse pensamento? Se fosse há poucos dias, então sob a ameaça absoluta da região demoníaca do Mar do Sul, onde Mu Fengtian estava em uma posição muito mais fraca, ela não teria escolha senão suportar a rude opressão do palácio do misterioso Yin Yang. Mas agora, com este fator desconhecido do príncipe herdeiro do reino divino e da região demoníaca do Mar do Sul tendo sofrido perdas uma após a outra, Mu Fengtian não pretendia cair tão facilmente. Quando ela estava prestes a ir à mesa de negociações para discutir com Xingyang, ela de repente se virou para olhar a entrada do pátio. Ela viu 5 pessoas ali de pé. Eles eram Lin Ming, Mu Qianyu, Duan Kun, Lan Exayen e Feng Shen. Droga! O que eles estavam fazendo aqui? O coração de Mu Fengtian deu um pulo. O retorno de Lin Ming era o maior segredo absoluto da Ilha da Divina Fênix. Uma vez que esta notícia vazasse, as consequências seriam inimagináveis. Não era apenas Mu Fengtian, mas Mu Yuang também parecia desconfortável. Mu Yuang tentou reprimir seu pânico. Embora Xingyang não tenha visto o retrato de Lin Ming, sua idade contrastava com seu cultivo de maneira espetacular para não ser notado. Ela gritou, Yuer, por que você está aqui? Mu Yuang estava pensando em usar Mu Qianyu para distrair a atenção de Xingyang e permitir que Lin Ming saísse. Mas atualmente, Mu Qianyu parecia estar sem palavras. Xingyang olhou para Lin Ming. Ele disse friamente, quem é você? Xingyang realmente não conhecia Lin Ming. Ele tinha certeza de que não viu Lin Ming quando a Ilha da Divina Fênix chegou ao palácio do misterioso Yin Yang.
Se ele tivesse, então ele definitivamente teria se lembrado dele. Lin Ming parecia ter apenas 20 anos, mas seu cultivo era no nível inicial do reino núcleo rotativo. Não apenas isso, mas a verdadeira essência em volta de seu corpo era excepcionalmente espessa. Ele obviamente não era uma potência do reino núcleo rotativo comum. Claro, ele pode parecer estar em seus 20 e poucos anos, mas sua idade pode realmente estar mais perto dos 30. Afinal, um artista marcial envelhecia a um ritmo muito lento. Não havia grande diferença entre 30 e 20 anos de idade. Por não ter conseguido determinar a idade de Lin Ming, ele não tinha motivos para avaliar o grau de talento de Lin Ming. Mas ele tinha que estar pelo menos no pico entre os talentos de grau santo. A razão pela qual Lin Ming chamou a atenção de Xingyang não foi apenas por causa do talento de Lin Ming, mas por causa de uma razão muito mais importante. Isso era, que Mu Qianyu estava segurando a mão de Lin Ming. Xingyang sentiu seu coração afundar quando uma densa luz de ciúme apareceu em seus olhos. Ele claramente conhecia as origens de Mu Qianyu. Ela só tinha uma irmã mais nova e não tinha irmão mais velho ou mais novo. Então isso significava que Lin Ming só poderia ser seu namorado. Os sentimentos e emoções que ele sentia por Mu Qianyu e Mu Bingyun não eram pequenos. Isto foi porque a primeira vez que elas fizessem sexo com outra pessoa, elas passariam uma parte de sua energia primordial para esse homem. Isso também diluiria a linhagem de uma besta santa dentro delas até certo ponto. Mas olhando para Mu Fengtian e Mu Yuang, elas obviamente não se opunham a Mu Qianyu estando junto com esse homem. Isso significava que elas já haviam concordado com a união. Apenas quem era ele? Observando o quanto Mu Qianyu parecia estar afeiçoada com esse homem, ele temia que ela não tivesse escrúpulos em dar sua virgindade para esse homem. Isso fez com que uma espessa intenção de matar surgisse no coração de Xingyang. Embora o talento de Lin Ming fosse bom, Xingyang não o temia. Xingyang já tinha 35 anos e acabou de chegar ao nível avançado do reino núcleo rotativo. Depois disso era a destruição da vida. Se ele pudesse alcançar a destruição da vida antes dos 45 anos, então suas chances de se tornar um imperador inigualável seriam muito maiores. Embora Lin Ming fosse mais jovem, seu cultivo era 2 níveis mais baixos. Uma vez atingido o reino núcleo rotativo, a diferença entre cada nível não era pequena. Xingyang não se preocupou com a força de combate de Lin Ming, apenas com o tipo apoio ele possuía. Esse tipo de gênio nunca teria um histórico medíocre. Quando Xingyang notou os 2 homens bonitos e a linda mulher atrás de Lin Ming, ele fez uma pausa. Eles obviamente não eram humanos, mas ao mesmo tempo ele não podia reconhecer de que raça eles eram. Além disso, o que era estranho era que Xingyang era completamente incapaz de dizer qual era o cultivo deles. Isso porque o sistema de cultivo dos Fei era diferente daquele dos humanos. Você se atreve a invadir meu palácio do misterioso Yin Yang. Quem é você? Xingyang queria saber sobre a origem de Lin Ming. Se ele veio de uma seita de 5º grau, ele não faria nada com ele. Mas se esse homem viesse de uma pequena seita, ele o mataria em silêncio. Lin Ming zombou e disse: Eu sou um discípulo da Ilha da Divina Fênix, de sobrenome Lin. A montanha pequena Andorinha já foi designada como residência da minha Ilha da Divina Fênix. Por que seria estranho eu estar aqui? Ouvir Lin Ming não evitar a se referir a si mesmo como alguém de sobrenome Lin, Mu Yuang e Mu Fengtian ficaram preocupadas. Esse sobrenome explosivo junto com o talento de Lin Ming. Xingyang descobriria mais cedo ou mais tarde. Mu Yuang repetidamente enviou transmissões de som de verdadeira essência, mas não conseguiu obter uma resposta dele.
Mu Bingyun também franziu a testa ao olhar para Lin Ming, sem ter certeza do que ele planejava fazer. Milímetro. Esse garoto era na verdade um discípulo da Ilha da Divina Fênix. Xingyang estreitou os olhos enquanto avaliava Lin Ming. Ele não entendia muito a história da Ilha da Divina Fênix, então ele temporariamente não associou essa pessoa Lin com aquele Lin Ming. Ele só achou estranho que a Ilha da Divina Fênix ainda tivesse esse tipo de talento sobrando. Ainda assim, já que ele era um discípulo da Ilha da Divina Fênix, simplesmente não havia nada com que se preocupar. Ele começou a pensar em encontrar uma desculpa para punir Lin Ming e, em seguida, silenciosamente lhe dar um remédio para arruinar suas habilidades masculinas na cama, tirando assim suas chances de tirar a virgindade de Mu Qianyu. Mas então, neste momento, Lin Ming abriu a boca para soltar algumas palavras fantásticas e estonteantes. Lin Ming disse: "Você aí, a pessoa chamada Xingyang, eu vim aqui hoje para lhe dizer, as negociações acabaram. Devolva imediatamente os pássaros vermilion. O palácio do misterioso Yin Yang também dividirá metade de seu território como residência temporária para a Ilha da Divina Fênix. Isso inclui matriz de prática, suprimentos do jardim medicinal, pedras de verdadeira essência e todos os outros recursos. Metade da cota diária de tudo será dada à Ilha da Divina Fênix como uma oferta." Quando Lin Ming terminou de falar, a mandíbula de Xingyang caiu. Ele quase não podia acreditar em seus próprios ouvidos. O que esse garoto havia dito agora? Não foi apenas Xingyang, Mu Yuang e Mu Fengxian também ficaram chocadas. Até mesmo a normalmente indiferente Mu Bingyun olhava para Lin Ming com uma expressão intrigada. Lin Ming definitivamente não parecia estar brincando. Assim, ela se virou para olhar para Mu Qianyu. Mu Qianyu também ficou surpresa. Ela nunca pensou que Lin Ming iria de repente exigir condições tão excessivas. Isso foi o mesmo que cortar a carne do palácio do misterioso Yin Yang. Duan Kun, Feng Shen e Lan Exayen, todos pareciam não se importar muito. Como descendentes de uma terra santa, eles naturalmente não tinham nenhum interesse nos recursos de uma pequena seita de 5º grau. Quão valioso poderia ser? Qualquer um dos ossos do deus demônio que Lin Ming obteve na zona proibida de 1000 milhas era o suficiente para uma seita de 5º grau gastar de forma imprudente por 10 anos. Depois de vários instantes de tempo, Xingyang de repente riu. Eu pensei que você fosse algum tipo de gênio, mas eu nunca imaginei que você fosse tão idiota. Você deve ter pensado que essas negociações eram muito chatas, então você queria me fazer rir. Ha 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 ha. Você não só conseguiu isso, mas também fez um ótimo trabalho. A expressão de Xingyang ficou gelada. Ancião Jiang, Ancião Sun, segurem esse garoto para mim. Atrás de Xingyang havia 3 anciãos vestidos de preto. 2 deles estavam no nível avançado do reino núcleo rotativo e o último estava na primeira etapa da destruição da vida. Eles vieram para fornecer suporte supressivo. O palácio do misterioso Yin Yang não podia ser considerado uma seita de 5º grau com um fundo muito prestigioso, eles não foram capazes de ter todos os seus anciãos na destruição da vida. Porque eles careciam de mestres, a maioria de seus anciãos estava no nível intermediário ou avançado do reino núcleo rotativo. Xingyang simplesmente não podia se incomodar em lidar com Lin Ming. O ancião Jiang e o ancião Sun, que estavam atrás dele, tinham o cultivo no nível avançado do reino núcleo rotativo, mais do que suficiente para lidar com pessoas como Lin Ming. Lin Ming casualmente varreu seus olhos sobre os 2 anciões e riu. Ele já sabia que falar com esse Xingyang era o mesmo que trocar absurdos. Hoje ele veio arruiná-lo. 2 anciãos se aproximaram de Lin Ming da esquerda e da direita.
A expressão de Mui Wang e Mu Fengxian mudou. Elas estavam bem cientes de que Lin Ming não era um idiota, mas o que ele poderia fazer nessa situação? Mesmo que ele fosse extraordinariamente forte, o que aconteceria mesmo se ele fosse capaz de pular níveis e derrotar esses dois anciões do reino núcleo rotativo? Ele poderia tomar todo o palácio do misterioso Yin Yang como seu inimigo. Neste momento, Lan Exayen instalou a língua enquanto ela ria levemente, sua risada era doce como sinos de prata. Seu tom era preenchido com sarcasmo quando ela disse sem rodeios, isso ainda é uma seita de 5º grau. Os anciãos de uma seita de 5º grau deveriam ser mestres da destruição da vida. Mas vocês usam anciões do reino núcleo rotativo como substitutos e ainda pensa que pode ser reconhecida como uma seita de 5º grau. Que ridículo! Como Lan Exayen disse isso, o ancião Sun e o ancião Jiang ficaram furiosos. Isso não só zombava cruelmente do palácio do misterioso Yin Yang, mas também zombava deles, expondo todas as suas deficiências que ninguém ousou expressar em voz alta. O que Lan Exayen disse foi verdadeiramente tóxico. Embora o palácio do misterioso Yin Yang fosse conhecido como uma seita de 5º grau, eles realmente tinham muitos lugares onde não atendiam à definição de uma seita de 5º grau. Garotinha, já que você quer tanto morrer, esse velho lhe mostrará o quão alto é o céu e como a terra é baixa. O ancião Jiang não conseguia ver qual era o cultivo nem a raça de Lan Exayen. Ele assumiu que ela era um talento de alguma seita, e também era do tipo ingênuo que nunca havia saído de sua seita antes. O tipo que assumiu que só porque seu talento era um pouco alto, eles poderiam agir como um idiota. Haha, você vai me fazer morrer de rir. Eu estou bem aqui. Se você puder se aproximar a menos de 3 pés de mim, então vou contar que você ganhou. Lan Exayen piscou para Duamukun. Ela nunca foi uma boa menina educada, para começar. Com uma oportunidade tão divertida na frente dela, ela certamente não iria querer perder isso. Duamukun ficou sem palavras. Ele pensou que Lan Exayen iria agir, mas ele nunca esperou que esta pequena senhorita mandasse tudo para ele. De fato, com a força de Lan Exayen, ela seria capaz de derrotar o ancião Jiang. Mas não seria fácil, ela pode até ser ferida. Se fosse assim, seria difícil para ela manter sua atitude elevada. Você é muito arrogante. Velho Sun, você lida com esse garoto e eu vou pegar essa garotinha. O ancião Jiang disse com uma raiva furiosa. Ok. Os dois anciões correram para a esquerda e para a direita. Diante dessa situação, Lin Ming nem pegou sua lança. Ele apontou o dedo indicador e fundiu seu espírito de batalha ao ar, atirando para fora. No momento seguinte, o ancião Jiang só viu uma luz azul na frente dele. Com um som abafado, ancião Sun, que saiu correndo com ele, desapareceu de repente. O ancião Jiang virou a cabeça e viu que um enorme buraco no formato do corpo de um homem havia se formado na parede atrás dele. Quanto ao ancião Sun, ele foi jogado no muro do pátio, vomitando sangue enquanto seus membros pendiam sem vida como um cachorro morto.